Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em seu coração, hoje e sempre. Estamos aqui para aquele nosso momento tão especial em que separamos no nosso calendário, na nossa agenda, para estar aqui nesse momento tão precioso. E vamos caminhando aqui, meditando na Escritura Sagrada. Hoje temos alguns assuntos importantes para tratarmos aqui. E é muito bom saber que você está presente aqui nesta hora e estamos meditando na Escritura Sagrada. Você sabe que a palavra de Deus, ela não muda. Deus é o mesmo e Ele vela pela sua palavra para cumprir. E nós que somos seus filhos, seus servos, estamos aqui justamente para observar a sua palavra, para procurar viver esta Escritura, porque nela nós encontramos as palavras de vida eterna. Glória ao nome de Jesus Cristo. E o tema que nós temos hoje aqui para tratar é justamente sobre o fim do tempo, esses acontecimentos finais, que hoje os sinais estão tão evidentes. Os pregadores parece que despertaram para este assunto, para este tema, que está tomando conta praticamente da internet e de todos os veículos de comunicação, porque há sintomas extraordinários de que aquele que disse que viria está voltando com poder e glória. O Senhor, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e a sua palavra, ela nunca falha, ela não volta vazia, né? Alguns tempos atrás, eu estava no meu escritório, quando ali chegou um irmão muito amado, né? E ele havia escrito um livro e veio pedir para que eu prefaciasse aquele livro. Quando eu fui ver o título do livro, eu, sinceramente, achei graça. Porque o título do livro era Manual de Sobrevivência na Tribulação. Aí você imagina, eu prego que Jesus Cristo, Ele está retornando. Eu sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja vai ser retirada da terra antes da grande tribulação. E de repente ter que prefaciar um livro que trata do Manual de Sobrevivência na Tribulação. Eu recebi aquele manuscrito, guardei. Alguns dias depois, eu estava realizando um seminário sobre Apocalipse numa igreja aqui no estado de Valinhos, no estado de São Paulo. E no final daquele seminário, uma irmã chegou comigo e disse: Pastor Jorge, eu trouxe aqui uma fita que eu gostaria que o senhor ouvisse esta fita. Aquela fita cassete antiga que você colocava no rádio do seu carro, né? Digo, pois não, irmã. Aí quando terminou o seminário, que eu estou regressando para minha casa, me lembrei da fita da irmã e coloquei no rádio do carro e vim ouvindo aquela fita. Irmãos queridos, eu vou dizer para você uma coisa. Eu passei aproximadamente 1 hora ouvindo aquela mensagem e eu não pude segurar o soluço, as lágrimas. Sabe qual era o título daquela mensagem? Sobrevivência na Tribulação. Autor, o renomado pregador norte-americano Ben Hinn. E naquele momento eu pude observar que o negócio, na realidade, ele era sério. O assunto não pode ser desprezado. Porque é claro que a igreja, ela vai ser tirada da terra, mas uma grande multidão ainda vai permanecer aqui. Até mesmo de crentes que estão hoje na igreja, brincando de ser crentes, eles vão ficar. E eles precisam deste manual. Mas o que nosso assunto que nós temos aqui hoje é justamente sobre o abrigo na tribulação. O abrigo na tribulação. Mas que abrigo é esse, pastor Jorge? Bom, vamos chegar lá. Eu gostaria inicialmente que você abrisse a sua Bíblia, se já está aberta, acompanhe comigo nesta hora, em Lucas, no capítulo de número 21, os versículos de número 25 e 26, que nos declara o seguinte:
Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe os nossos corações, faça a leitura da sua santa, eterna e doce palavra. Este versículo que nós acabamos de ler, ele trata justamente de um período que está aí mais à frente um pouco. Se trata do período da tribulação, da grande tribulação. Você sabe que Deus, ele tem um prazo para o homem na terra. E o homem, infelizmente, ele fracassou terrivelmente e o Senhor está voltando justamente para, por fim, ao sistema, ao dilema do homem na face da terra. E o que acontece? Que nós ainda não estamos na tribulação. Ainda não chegamos no período da tribulação. Porque o que vai marcar o início da grande tribulação, ou a 70ª semana de Daniel, é justamente a retirada da igreja da terra. A igreja foi tirada da terra, pronto. Haverá uma divisão desses 7 anos, são 3 anos e meio do período da tribulação, e os segundos 3 anos e meio, chamado de grande tribulação. Tribulação e grande tribulação. Por quê? Porque nessa primeira fase, desses primeiros 3 anos e meio, ainda haverá oportunidades para as pessoas que ficaram, haverá salvação, ainda vai haver, na realidade, uma chance para aqueles que estão hoje brincando de ser crente e, se puder se manter fiel até a morte, ainda tem a possibilidade de receber a coroa da vida. Porém, o que nós temos aqui em Lucas 21, 25 e 26... haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar, que a multidão, o povo, as nações e das ondas, turbulência no sistema social deste mundo. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Irmão querido, nós estamos hoje atravessando um momento muito difícil da nossa história. Esta pandemia que tomou conta de todas as nações da terra, eu não tenho conhecimento de que tenha uma nação na terra que esteja isenta de ter sido acometida do coronavírus, do Covid-19. Eu desconheço, provavelmente você conhece, mas até agora nós não temos nenhum relato de que tenha uma nação sido isenta desse vírus que tem atormentado a humanidade. Só que esse pequeno vírus, ele tem atormentado, tem tirado o sossego, tem tirado a tranquilidade da população da terra. Os homens estão numa angústia tremenda, se debatendo para tudo quanto é lado e procurando um meio de debelar essa situação e não consegue. E enquanto isso, o pavor. Mantenha essa distância, fique em casa, use máscara, use álcool gel, use inseticida, use fungicida não, use outros tipos de medicamentos aí para ver se você sobrevive, porque o homem está sobressaltado, o homem está angustiado, porque ele não sabe aonde vai de repente se defrontar com este vírus que pode ser fatal, como tem sido fatal para muitas pessoas na face da terra.
E quando o elemento vê do seu lado cair alguém, ali morreu um amigo, morreu um parente, morreu um vizinho, morreu um colega, morreu alguém do seu meio ambiente, e ele fica até pensando, quando é que vai chegar a minha hora? Quando é que vai chegar o meu momento também de ser acometido? Porque este vírus não poupa ninguém. Ele atinge o pobre, ele atinge o rico, ele atinge o indouto, ele atinge o culto, ele atinge o preto, ele atinge o branco, ele atinge a toda a camada da sociedade da Terra. E com isto, o que é que nós temos hoje? Uma humanidade angustiada, procurando por todos os meios e todos os recursos uma forma de se ver livre desta situação. A angústia vai tomando conta, o pavor, o medo sobressalta, e muitos estão, na realidade, sem sair de casa. Homens que outrora estariam nesse momento no cenário do mundo, mas estão simplesmente coagidos por causa de um pequeno vírus. Então, o que diz aqui a palavra de Deus? Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. O que está acontecendo hoje, amado irmão, o que está acontecendo agora, querido amigo, ainda não é o período da grande tribulação, quando tudo isto não vai ter qualquer tipo de restrição, e os homens vão desmaiar. Você não viu ainda homem desmaiando de terror pela expectativa de coisas que estão vindo ao mundo? Não, o medo, o pavor, a angústia tomou conta. Tá? E sabe o que acontece nesse momento? É que muitos estão procurando um meio de se livrar disto, porque sabe que este vírus, que começou lá pelo mês de março, havia uma expectativa até o mês de abril e maio se acabar, mas nós já estamos chegamos em outubro, e não se vê nenhum vislumbre, não se deu uma expectativa. Se fala de uma vacina X, vacina Y, mas não se sabe nem ainda se esta vacina ela vai ter efeito na vida de uma pessoa ao tão ponto dela ficar imune ao coronavírus. Não se sabe ainda. Por enquanto vão fazer testes, estão fazendo testes, mas não se sabe se isso vai ter o efeito realmente desejado. Então, o que é que nós podemos observar? A angústia, o pavor, vai tomando conta. Aí vejamos agora aqui no capítulo 6 do livro de Apocalipse, o que diz aqui a palavra de Deus, versículos 12 em diante. Eu vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Olha só, as estrelas caem do céu pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu, ele recolheu-se como um saco de crina, tá? E então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Movidos dos seus lugares. Os reis da terra, reis, os grandes, aqueles que têm. E diz aqui os comandantes, ricos, poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes. Se esconder aonde? Nas cavernas e nos penhascos dos montes. Querido irmão, eu desafio você, logo mais, quando terminar a nossa meditação, você ir para o Google e você ali vai procurar a palavra bunker, B-U-N-K-E-R-S, bunkers. Procure esta palavra e você vai encontrar ali que esse bunker são abrigos subterrâneos nas montanhas, no interior da terra, esconderijos atômicos.
esconderijos à prova de qualquer tipo de intempérie da própria natureza, você vai encontrar bunkers de todo gosto e todo tamanho que você quer. Quer um popular de 40 metros quadrados? Você vai encontrar. Você quer um de 100, de 200? Você quer um bunker de 560 metros quadrados com toda infraestrutura dentro de uma rocha, dentro de uma montanha? Você vai encontrar. E o que é mais incrível é que aqueles poderosos financeiramente já adquiriram o seu. Os homens da política que têm condições já construíram, já têm o seu. Os homens dos esportes que têm dinheiro já têm o seu bunkers. Atrizes e atores de cinema já têm o seu. Multimilionários já adquiriram o seu. O que é isto? Os homens já estão prevendo uma catástrofe que se aproxima e já estão procurando o seu lugar. Estão procurando o seu lugar. Diz aqui o versículo 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Estão escondidos ali. Estão com aquela porta de ferro, de espessura incrível, à prova de qualquer abalo sísmico ou atômico ou qualquer coisa. Estão lá dentro. Eles podem trancar a porta, manter lá a sua família. Existem alguns deles que cabem até 3.000 pessoas, amigos, parentes, vizinhos, que eles queiram salvar. Eles têm. Tem mantimento ali dentro para vários meses, até que passe mais ou menos a tempestade ou o temporal. Então estão aí preparados para isto. Quem? Os grandes. Os reis, comandantes, ricos, poderosos, estão lá. E fala ainda que estão ali os humildes, porque é claro que esses homens, quando forem para esse local, vão levar os escravos deles, os empregados deles também. Eles vão precisar de seus serviçais ali para cuidar da sua alimentação e outra coisa mais. Então os homens estão se precavendo. Procure esta palavra no Google e você vai encontrar bunker de tudo quanto é jeito. Nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares do mundo, aqueles que têm condições já prepararam o seu, já estão. Este é o abrigo no tempo da tribulação para estes homens. Agora, eu quero que você observe aqui uma coisa, irmão. Neste próprio trecho que nós acabamos de ouvir, de ler e comentar aqui com você, naturalmente, eu não tenho condições de comprar um bunker desse. Eu não tenho condições de adquirir uma propriedade dessa para preservar, digamos assim, a minha família. Não. Mas uma coisa eu quero que você entenda aqui agora. Juízo de Deus é juízo. E eu quero que você observe aqui no Salmo 139, que esses homens que estão ali escondidos, eles pensam que estão escondidos. Eles pensam que estão abrigados. Eles pensam que estão livres do juízo. Porque quando você lê, por exemplo, o livro de Apocalipse, no capítulo de número 11, 18, diz aqui a Bíblia Sagrada que, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. A conta está chegando para destruíres os que destroem a terra. A prestação de contas está chegando, irmão. A conta está vindo aí. E essas pessoas, elas pensam que
estão imunes ao juízo divino nesta hora. Então veja aqui o que diz o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Aí diz aqui o versículo número 7. Para onde? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu vou me meter com esses homens nesses bunkers, na montanha, nas rochas, no interior da terra? Então diz aqui, para onde eu me ausentarei do teu espírito e para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz e ao redor de mim se fará noite. Para onde eu vou fugir? Para onde é que você vai se esconder? Você pode se meter na rocha que você quiser. Você pode morar dentro de um cofre forte, como é a construção desses bunkers. A prova de qualquer sistema que venha no mundo. Você pode imaginar isto aqui? Só que o apóstolo, que o profeta Isaías, no capítulo 24, ele declara que a terra ela vai cambalear como um bêbado. Tá? Que os montes e ilhas vão ser movidos dos seus lugares. Vão ser movidos dos seus lugares. Não adianta se meter nas fendas, nesses bunkers lá dentro da montanha, da rocha. Então diz aqui, o capítulo de número 6 de Apocalipse, onde nos fala que o céu recolheu como pergaminho quando se enrola. Todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e desceram aos montes e aos rochedos. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, a igreja. E quem é que pode suster-se? O salmista já disse, para onde é que eu vou me esconder? Aonde é que eu vou me abrigar? Não existe lugar neste mundo que Deus não te encontre. Não existe lugar na terra que Deus não chegue lá. Na sua onipresença, ele vai aonde você menos imagina, ele está onde você menos calcula que ele esteja. Então, meu querido amigo, querido irmão, ninguém se esconde, pode pagar o preço que você quiser, pelo bunker mais fortificado que você queira, ele vai te encontrar lá. Ele vai, e o negócio lá vai ser tão difícil, que como disse aqui no versículo 16, que eles disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Não adianta, não adianta. Eu não posso, na realidade, comprar um bunker desse para querer me esconder, porque além do Pai não haveria qualquer possibilidade. Então, qual é a esperança que eu tenho? Qual é a esperança que eu dou para minha família?
Qual é a esperança que eu dou para a minha igreja? Qual é a esperança que eu vou dar para os meus amigos? Onde está o nosso bunker? Onde é que está o nosso abrigo? Onde é que está a nossa proteção? Vá lá no Salmo 91 e verifique o que diz aqui a palavra de Deus. O que habita no bunker da rocha? Não. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha só. Olha onde está o meu esconderijo. Olha onde está o meu abrigo. Olha onde está o nosso abrigo. O que habita no esconderijo. Não é do esconderijo que foi fabricado para o Bill Gates. Não é o esconderijo que foi criado, que foi fabricado para o Jack O'Neill. Não é o esconderijo criado para os grandes magnatas da terra, para os grandes políticos desse mundo. Não. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-a com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste do coronavírus que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará na tua mão, para não tropeçar em alguma pedra. Ele te sustenta, ele é teu abrigo, ele é teu amigo, ele é que é o nosso alto refúgio. Então, como começa aqui este salmo, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Querido irmão, você está num abrigo mais forte do que o abrigo construído para Bill Gates. Você está num abrigo mais potente e mais poderoso do que aquele que foi construído para o Jack O'Neill. Você está num abrigo mais forte do que aquele que foi criado para os grandes homens, os magnatas, os homens do petróleo, do petrodólar. Você está num abrigo que não se move, que não se abala. Os reinos se abalam, como diz Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que nós não temeremos, não temos por que temer. Por quê? Porque você está num abrigo mais seguro que existe nesse universo. Glorificado seja Deus. Irmão querido, te segura, te sustenta, porque aquele que disse que vem virá e não tardará. Jesus está voltando com poder e glória para tomar o seu povo para si. Agora, o que vai acontecer aqui na terra, nós vamos ver lá de cima. Portanto, se firme cada vez mais nas promessas. Se sustente cada vez mais na presença de Deus. Guarda você e a sua família, a sua casa. Procura viver uma comunhão perfeita dentro do seu lar. A sua casa hoje é a sua congregação. Mesmo que esteja você e a sua esposa, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está presente aí. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, irmão querido, te tranquiliza, porque o pior está pela frente. Para o mundo que vai ficar, para as pessoas sem Deus, mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça.
Você sabe o que significa isto? Amém? Muito bem, como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo. Então, Jesus Cristo é o teu refúgio, Ele é a nossa fortaleza, se guarde na presença dEle. Amém? Pai de amor, abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa esta família, Senhor. Nós sabemos que temos o nosso abrigo, não custou nem um tostão, foi o Senhor que graciosamente nos concedeu. Foi o Senhor que, de maneira sublime, nos tem trazido essa tranquilidade e essa certeza de que nós estamos aqui aguardando o Senhor Jesus a qualquer momento e a qualquer instante. Pai, fortalece cada vez mais esta família. Dê aos meus irmãos o temor do Senhor, que não se apartem da Escritura Sagrada, que conheçam as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Guarda-nos, porque o Senhor é o nosso alto refúgio, Senhor. Meu Deus e meu Pai, ainda te peço nesse momento pela nação brasileira, Senhor, pelo nosso presidente da República, por todas as autoridades constituídas, não interessa de que partido elas sejam, se são autoridades, são merecedores da nossa oração, da nossa intercessão, para que Satanás não venha interferir na vida deles para criar leis e tratar de assuntos que venham tratar de fazer a vontade do maligno, mas que esses homens possam estar livres para pensar livremente no que fazer para melhorar esta nação, para melhorar a situação do nosso povo brasileiro. Senhor dos Exércitos, ajuda-nos, Pai. Tu vês a expectativa que não são agradáveis, como disse o nosso presidente. A partir do ano que vem, o cinturão vai apertar. E nós precisamos de um refrigério, Senhor. Nós precisamos de uma saída. Dê sabedoria ao presidente. Dê sabedoria ao presidente do Supremo, da Câmara, do Senado, das autoridades desta nação, Senhor. Para que eles possam se irmanar nesta hora. Deixar todo o seu partidarismo de lado. E se convergir no amor pelo próximo, para que vejamos pessoas, famílias tranquilas e em paz, Senhor. Senhor, nós clamamos pelo céu, justamente por uma saída, pela situação que o nosso país vive. Meu Deus e meu Pai, te glorificamos. Ainda te peço nesse momento, pela tua igreja na face da terra, pelos pastores que estão pregando a tua palavra, fortalece a fé dos meus irmãos e sustenta cada um pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. Conceda a cada um deles a tua perfeita paz e a confiança de que o Senhor está presente na vida do teu povo e da tua igreja. Ajuda, Senhor. Também te peço pelo nosso Instituto Bíblico aqui em Campinas, pelos alunos que estão se preparando com as videoaulas, no curso presencial que estamos tendo, Senhor, que possamos, ao concluir esta fase epidêmica, ver um exército poderoso se levantar na face da terra, porque o Senhor ainda está dando uma chance. Este coronavírus é apenas um primeiro lembrete, porque depois desse virá um segundo e o terceiro ninguém vai suportar. Senhor, guarda o teu povo, sustenta-nos pela tua infinita misericórdia e nos conceda a tua santa, eterna e doce paz. Abençoa minha família, a minha casa, a minha família, meus filhos e netos e sustenta-nos pelo teu grande poder, em nome de Jesus Cristo, teu Filho que vive e reina para sempre. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.